Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Momento Espírita, resposta ao coração e à razão. O nosso encontro de hoje vai contar com a presença do orador e médium espírita Newton Souza. Ele integra o Lar de Clara, que é a obra social da Casa de Francisco, no Icaraí, onde também são psicografadas cartas da imortalidade. O Newton já lançou uma primeira edição desse livro e agora, em setembro, está sendo lançada a segunda edição com 3.000 exemplares para as pessoas interessadas em conviver com a emoção, a tocante emoção das cartas dos que partiram para outra dimensão. Seja bem-vindo, Newton. A gente vai começar falando aqui psicografia. Muita gente ouve falar e muitas vezes não tem um entendimento. O que vem a ser a psicografia? A expressão psicografia foi criada pela primeira vez por Allan Kardec e consta do segundo livro da codificação kardeciana, intitulado O Livro dos Médiuns. Na ocasião, eles fizeram uma pesquisa em torno da potencialidade que alguns indivíduos tinham de tomar de uma pena, de uma caneta, e escrever sobre o influxo dos espíritos. É interessante perceber que ele, em suas experiências, conseguiu classificar a existência de pelo menos 3 tipos fundamentais de psicografia. A psicografia intuitiva, em que a mente do médium é visitada pelo bojo das ideias do espírito comunicante. A psicografia semimecânica, em que a ideia visita a mente ao tempo que vai grafando no papel, e a psicografia mecânica, em que a ideia não passa pela mente do médium, mas sim sofre uma atuação diretamente no próprio braço do médium. É por isso que esses médiums eles são dotados também de uma faceta adicional, que é algum fenômeno de efeitos físicos, para que os espíritos possam atuar diretamente sobre o braço, do mesmo jeito que os espíritos no passado atuavam sobre as mesas, as famosas mesas girantes. Quais dessas modalidades você trabalha mais? Nós não sabíamos efetivamente qual era a nossa característica essencial de psicografia. Isso foi descoberto ao longo do exercício do trabalho das cartas, pelo pesquisador baiano, Clóvis Nunes, em que ele notou primeiro a poligrafia, havia uma alteração da letra conforme o espírito comunicante, e em que ele notou também a alteração e um peso maior no papel na hora dos espíritos assinarem. Por isso foi feita uma pesquisa grafoscópica em torno das assinaturas. E as assinaturas assemelhavam da pessoa quando na dimensão terrena? De acordo com a perita doutora Teresa Cristina, ela identificou, através do método dos chamados traços curvilíneos, traços da grafia do desencarnado, da grafia do morto, por assim dizer. Então, ele conseguiu perceber que como a letra, ao longo do texto, ela vem alterada, como a grafoscopista conseguiu identificar traços da minha letra e traços de uma letra outra, ele percebeu que a minha psicografia é semimecânica, mas em algumas cartas, conforme a necessidade, na hora de assinar, há uma atuação para o mecanicismo da assinatura, uma ação mais incisiva sobre o braço, para que a assinatura tenha uma similitude bastante aproximada de como assinavam quando encarnados. O que é que vem ser o Correio do Além? Essa expressão foi utilizada pela primeira vez através dos trabalhos que foram desenvolvidos pelo inovidável médium Francisco Cândido Xavier. Chico Xavier
é o pioneiro desse trabalho de conforto e consolação. Segundo nos relatam, era uma das atividades mais preferidas do médium Chico Xavier, porque ele tinha muita empatia, principalmente com a dor de algumas mães que se sentiam perdendo seus filhos através do fenômeno biológico da morte. Desde então, a expressão correio do além passou a ser usual, porque se tratam de cartas em que o médium funciona à guisa de um carteiro e entrega essas cartas para as mães, os parentes interessados, aqueles que vão até a reunião evocar com o coração os seus parentes desencarnados. E não deixa de ter uma propriedade esse termo, porque realmente é um correio, porque vem do além, correio do além. E você é um estafeta desse correio, sublimando muitas vezes com emoção os encontros que já tive a oportunidade de assistir. Como é que começou a sua mediunidade? Eu tinha 16 anos, quando a minha irmã mais velha, ela sofreu um processo de influenciação espiritual. Inicialmente a família acreditava que a base era orgânica, por isso procurou os médicos. Meu padrinho e minha mãe já frequentavam um centro espírita, conhecido pelo nome de Lázaro Redivivo, e minha irmã foi levada até lá, e eu, naquela condição de espírito de fraternidade, preocupado com ela, eu fui até lá. A reunião, nessa época, era uma reunião mediúnica pública, a famosa desobsessão, como nós espíritas chamamos, mas ao público, embora um público restrito, familiar, amigável, e eu fiquei na plateia, assistindo aquelas pessoas em torno da mesa, minha própria mãe como médium também atendendo os espíritos através de sua mediunidade. Eu estava assistindo naturalmente, mas eu comecei a ter uma sensação estranha. A primeira sensação que eu me lembro foi a sensação de estar ausente. É como se eu não estivesse naquele ambiente, eu não estivesse naquele lugar. A segunda sensação foi uma sensação de expansibilidade. É como se eu fosse maior, mais amplo. Daí então, à medida que eu observava aquela sintomatologia, eu comecei a sentir uma dormência nos braços, nas pernas, e um formigamento que começou a tomar conta da minha garganta, da minha boca, da minha face. Eu me senti alterado, eu me senti com a estatura mais alta, e eu ouvi quando meu padrinho falou, mas eu ouvi muito longe, quando ele disse assim: "Pode falar, meu irmão." Quando ele disse isso, parece que uma força tomou conta da minha mente. Eu já não pensava como eu pensava. Era uma outra ideia que mobilizava a minha língua. Eu me lembro que eu ficava com a língua pesada, mesmo assim. Eu falei, ou melhor, alguém falou através de mim, e na medida em que começou a falar, a língua foi desarnando e ele foi desenvolvendo com mais desenvoltura a expressão verbal e se identificou como o médico Dr. César Caos e orientou todo o tratamento da minha irmã. O primeiro efeito que eu tive da mediunidade foi de conforto à minha própria família. Você tinha que idade? Eu tinha 16 anos de idade, 16 para os 17 anos de idade. Eu achei aquilo muito interessante, de certo modo empolgante, curioso. Minha mãe já frequentava o centro espírita, mas eu não tinha mergulhado ainda nos livros espíritas. Eu me lembro que nesse dia meu padrinho me presenteou com o livro dos espíritos. Então eu comecei a estudar para poder me entender. Foram necessários estudos logo em seguida a isso? Quanto tempo? O desenvolvimento mediúnico ainda que se faz hoje, não é isso? Nas casas espíritas? Sim. Você passou por ele? Não convencionalmente. Porque os meus estudos tiveram que ser in loco. Eu tive que fazer meus estudos diretamente nos livros da codificação. Eu gostaria de registrar a minha gratidão na minha história de vida ao Dr. Francisco Cajazeiras,
que me deu um embasamento muito grande. Meu padrinho me ensinou meu beabá, o doutor Cajazeiras ensinou uma grande profundidade da doutrina, e agora, nessa última fase, eu tenho aprendido muito com o pesquisador Clóvis Nunes sobre a visão clara e meridiana a respeito do Espiritismo. Eu me recordo que eu só tinha lido o Livro dos Espíritos. Me recordo também que eu não tinha nenhuma noção a respeito do movimento espírita em geral. E eu me recordo também que eu fazia as preces antes de começar a reunião mediúnica. E logo que eu comecei a desenvolver a psicofonia, que é o fenômeno da mediunidade falante, como Allan Kardec classificou, eu também comecei a ter o impulso de usar uma caneta, um lápis e, improvisadamente, um caderno que meu padrinho me forneceu, e passei a treinar. Essa fase da psicografia foi de treino, porque eu digo que dos 17 até os 21 foi uma fase de treino. Somente aos 21 é que eu comecei a perceber uma consistência nos textos, aquele começo, meio e fim, aquela coerência maior e uma mudança de estilo de acordo com o espírito que se comunicava. Então, quando eu ia fazer as preces, um senhor se aproximava de mim, eu notava a presença dele, eu não sabia quem era. Eu só sei que quando eu fazia essas preces, as pessoas normalmente se emocionavam e eu também ia às lágrimas quando esse senhor aparecia. Quando esse senhor não aparecia, eu fazia a prece e ninguém chorava. Mas quando esse senhor aparecia para fazer a prece era tão tocante que havia uma emoção e uma vibração que tomava conta de todo o ambiente. Eu não conhecia nada da doutrina espírita. Um belo dia, eu era bolsista do BNB e peguei o ônibus próximo ao Teatro José de Alencar. E eu nunca tinha visto aquela livraria. Estava lá escrito Espírita. CLEF. Clube do Livro Espírita de Fortaleza, do nosso saudoso irmão Bem-vindo da Costa Melo, que também me auxiliou com muitas dicas sobre a mediunidade. Eu cheguei lá, entrei, era um espaço muito contíguo, muito pequeno, e assim, à minha direita eu já vi os livros dispostos, e na quarta prateleira eu vi o homem que se aproximava de mim. Na hora que eu vi o homem na capa do livro. Era um livro do F. Aquerone, Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Eu me emocionei muito, eu chorei. Era quase uma confirmação do que de que ele existia, de que aquele homem que se aproximava de mim, quase no quintal de uma casa, porque era um centro espírita improvisado, ele existia. Eu me emocionei bastante. A Graça, na ocasião, me olhou, ficou assim, se apresentou, disse que eu não queria um copo com água, porque eu fiquei muito emocionado. Extasiado. E qual é a função da mediunidade no Espiritismo? Você falou aí, é bom até lembrar que ele citou a psicofonia, a psicografia e a vidência também, não é isso? Quando você passa a ver o espírito, é um outro também tipo de mediunidade. Eu tenho essa percepção, mas eu particularmente não me classifico um médium de vidência no sentido estrito do termo. Não na condição de alguns outros médiuns, porque a vidência ela precisa de confirmação também. Muitas pessoas dizem que veem, mas nós precisamos ter cuidado e critério para não estarmos envolvidos nas malhas da imaginação ou do impressionismo. Então é sempre necessário que o médium caminhe para e passo com o feedback da realidade, da confirmação, para que ele assim adquira a sua segurança mediúnica. Você questiona sobre a função da mediunidade. A função da mediunidade. Teoricamente, a função da mediunidade é servir de meio entre o mundo espiritual e o mundo material. Mas a mediunidade tem uma função moral. Porque o médium, ele precisa aprender, primeiro, a se apassivar
quer dizer, ele suspende o seu raciocínio, o seu crivo, para que a mensagem percorra os seus condutos mentais até o braço, na psicografia, até a boca, na psicofonia. Daí você já tem uma referência moral, de atitude moral, você renunciar a si mesmo. O médium tem que renunciar ao seu ego, renunciar a si mesmo, a sua opinião. Ele tem que desenvolver flexibilidade, ductibilidade. Nesse sentido, tolerância. A função da mediunidade no médium tem um caráter evolutivo. Ao contrário do que só dizem que é um resgate espiritual, porque nós somos seres muito endividados de outras encarnações, isso é bem verdade. Mas também tem uma função de nos amadurecer espiritualmente, porque quantas personalidades já se comunicaram por meu intermédio agressivas, dóceis? Quantas personalidades indiferentes, pseudo-sábias? Quantos espíritos necessitados já utilizaram de nosso arcabouço, de nossa vocalização, nossa verbalização? E nessas experiências nós conseguimos ver neles um pouco de nós. E isso nos faz perceber o que é que precisamos modificar em nós. A função da mediunidade é evolutiva também. Ela não é, para a maioria esmagadora dos médiuns, uma condição que os coloque numa posição de missionários. Não. São tarefeiros, normalmente em débito com suas consciências, seu passado, e a mediunidade é um esteio de reabilitação, mas ao mesmo tempo de impulso evolutivo para que ele possa alcançar novos horizontes. Existem os médiuns missionários como Chico Xavier? Existem, mas eles são muito raros. A maioria esmagadora de nós é médium por necessidade. Deve haver dificuldades para quem atua com a mediunidade, para quem na doutrina espírita ainda não é compreendido pela maioria da população. Quais são as dificuldades que você enfrentou? A primeira dificuldade é você fugir a qualquer forma de isolamento. O médium isolado, ele pode estar à mercê do que nós chamamos no espiritismo de um dos tipos de obsessão chamado fascinação. Um médium que não escuta seu grupo, um médium que não escuta sua equipe de trabalho, um médium que se acha autossuficiente, que só escuta o seu próprio tirocínio ou as informações que vêm do mundo espiritual, ele pode ser enganado. Se em vida terrena nós sofremos enganos com aqueles que nos pareceram amigos, com aqueles que nos pareceram colegas, companheiros, por que não sofreremos enganos com as mentes desencarnadas que nada mais são, como Kardec houvera dito, os homens, as almas dos homens? Os médiuns também sofrem enganos, eles podem ser, sim, enganados pelos espíritos. Até mesmo pelo animismo, não é? E esse é a primeira escolha, essa informação do mundo espiritual que precisa ter cuidado. Chico Xavier, Emmanuel, através de Chico Xavier, elaborou uma senha com o Chico. Disse assim: Chico, se eu lhe disser qualquer coisa que contradiga Allan Kardec e Jesus, me deixe e siga Allan Kardec e Jesus. E Chico já chegou a confidenciar com amigos que muitas vezes a mente dele era visitada por teorias, ideias maravilhosas, coisas que fugiam ao raciocínio natural, mas quando ele percebia destoar das obras da codificação e dos ensinos do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele se voltava para a rota. Então, o médium também tem que trabalhar a influência da sua própria alma nas comunicações, classificada assim como animismo. O animismo é a influência da alma do médium na comunicação. Sempre haverá. Não existe comunicação 100% espiritual. Mesmo nos fenômenos de natureza, de efeitos físicos, porque há um esteio que é o perispírito, o corpo espiritual dos indivíduos, e nesse esteio há uma refração da informação e das ideias. Então, o desafio do médium é diminuir
esse animismo. Por isso que ele não pode ter preconceitos. Ele não pode ter preconceitos de qualquer natureza. Ele precisa, naquele momento, não raciocinar. Ele tem que deixar que a mensagem corra para o papel. E depois ele deixa ao encargo da equipe a análise e acolhe as informações ou críticas a respeito daquela mensagem. Eu já tive que... Eu já ia perguntar isso. Se você já passou por algum problema dessa natureza? Eu já tive que pegar mensagens e descaracterizá-las, porque determinados parágrafos induziam a erro. É a chamada mistificação. O espírito tenta se passar por um autor. O próprio Chico Xavier dizia que já tinha sofrido. A própria codificação kardeciana afirma que os espíritos superiores permitem que aconteça para provar os médiuns. Sobretudo, aqueles médiuns que possam estar caminhando numa rota de muito absolutismo ou certeza ou inquestionabilidade das mensagens que receba do mundo espiritual. Nós estamos aqui com o Newton Souza, ele é orador e médium espírita. Em Fortaleza, quem visita o Lado de Clara conhece o trabalho. E, principalmente, como é que surgiu exatamente o livro Cartas da Imortalidade, cuja segunda edição vai ser lançada em setembro? No dia 5 de setembro, um sábado, nós estaremos lançando a segunda edição do Cartas da Imortalidade. Primeiramente, nós não tínhamos intenção de publicar livro a respeito das cartas. Nós imaginávamos que o nosso serviço com as cartas era aquele, porém, foi o olhar do nosso irmão Antônio de Pádua, do nosso irmão Dr. Valmir Pontes e do nosso irmão Clóvis Nunes, que percebeu a necessidade de transformar em livro. Especialmente porque, com a experiência, notou-se a poligrafia e notou-se, conforme diziam os parentes, notou-se a similitude das assinaturas. A partir disso, o Clóvis Nunes percebeu que era necessário formular um capítulo só sobre assinaturas. Ele passou a me questionar tanto sobre como eu sentia, como eu percebia os espíritos quando os familiares me buscavam, que eu fui obrigado a escrever um capítulo sobre como é que os espíritos escrevem e sobre como era que eu percebia no que se convencionou chamar, expressão até do Clóvis Nunes, diálogo evocativo, no momento que o familiar está diante de mim. Então, o livro foi se conjugando desses capítulos. Na medida em que as assinaturas eram muito semelhantes, nós precisávamos procurar uma perita. E encontramos uma perita católica, assumidamente católica. Foi muito bom para nós, porque a insuspeição se tornou muito maior. E ela, com uma experiência vastíssima, de mais de 30 anos, na Polícia Civil, aqui de Fortaleza, ela viu, ela enxergou verdade nas assinaturas para produzir também um capítulo do livro. O livro surgiu também de um apelo dos próprios familiares. Muitos deles diziam que queriam que a carta dos filhos, dos parentes, pudessem consolar outras pessoas. Como é que foi a seleção? Como é que a obra está dividida? Ela tem cerca de 24 cartas. Ela tem esse capítulo em que o médium expõe o modus operandi da reunião, o capítulo sobre a grafoscopia, o capítulo da pesquisa do Clóvis, uma apresentação do Pádua e do Dr. Valmir, o capítulo da doutora Tereza Cristina e as cartas, que são intercaladas pelo depoimento dos familiares. Que logo após a leitura das cartas, tem equipes do próprio Lado de Clara que vão fazer uma pesquisa para saber de dados que estão ali que se batem realmente com o conhecimento da família, não é isso? Como nós falamos das dificuldades que a mediunidade oferece também, nós precisávamos nos munir de um feedback seguro. E esse feedback só poderia vir dos familiares. Só os familiares podem dizer, esse é meu filho, esse é meu pai, essa é minha mãe,
essa é minha tia. Por isso, é rotina haver esse questionário no final. Nós reproduzimos no livro, não o questionário, mas o depoimento desses familiares, asseverando pontos da mensagem em que eles reconhecem. Nós sabemos que já tínhamos livros publicados no movimento espírita dessa natureza, do próprio Chico Xavier, uma produção extraordinária do Dr. Elias Barbosa. E lá as mensagens vinham com nota de rodapé. Por que chamou de fulaninha? Por que citou um cãozinho que eles tinham? Por que falou de determinada situação? E vinham as notas. No nosso caso, vêm as notas, além das notas, o depoimento dos familiares sobre aquela carta e o efeito daquela carta naquele momento. Um dado interessante para o telespectador que está acompanhando, o internauta, é de que você recebe apenas o nome do falecido, da falecida, data do nascimento e o do desencarne. Só são esses dados. E a idade do comunicante. E a idade do comunicante também. A gente copiou isso de Chico Xavier, porque nós conversamos com pessoas que trabalharam com ele lá em Uberaba e eram exatamente esses dados que eram requeridos. Então existe uma equipe também por trás do comunicante ou dos comunicantes que faz esse trabalho de remanejamento desses espíritos que são procurados ali. Elas colhem as fichas, me entregam essas fichas e eu faço uma seleção. Eu chamo esse momento de tato psíquico. Confesso que se o nonato for lá e pedir para outra pessoa anotar, parece não haver na ficha um endereçamento psíquico. É como se não houvesse uma ponte. Uma ponte, não é? Parece ser necessário haver a grafia da própria letra do evocador, e assim o familiar é denominado dentro da teoria espírita de Allan Kardec. Ele é o evocador interessado. Também notamos que sem a presença do evocador interessado, a mensagem não flui. Eu estou correndo no tempo aqui para a gente falar um pouquinho do Lar de Clara, que é essa ONG tão importante que tem sido referência em todo o Estado. O Lar Beneficente Clara de Assis é uma obra social da Sociedade de Estudos Espíritas Casa de Francisco, surgiu em 1999, atua com foco na família. E esse foco na família tem desmembramentos de projetos de inclusão digital, na área do xadrez, na área da educação, até a leitura, na área de esporte e lazer. Tenho orgulho de dizer que nossa quadra foi inaugurada pelo Guga, acompanhado do Fagner, e também da música, com o chamado Clara Música, um projeto de arte extraordinário. Nós percebemos, através dessas experiências sociológicas, o poder que a arte tem de redimensionar a vida daquelas crianças e daqueles jovens que tinham uma perspectiva muito limitada de existência. Através da arte, eles podem se autoconhecer. Então, essa é uma obra social extraordinária. Existe uma diretoria que faz esse trabalho. A diretoria é composta por membros da própria Casa de Francisco, e nós estamos aí em curso com várias parcerias, inclusive com o Lar Fabiano de Cristo. Temos um projeto chamado Selo Amigo do Lar de Clara, em que empresas parceiras, empresas que querem contribuir com um salário mínimo ou com serviços, podem também se agregar. Temos um trabalho chamado Corrente do Bem, em que a pessoa faz contribuição individual para que a gente possa manter, porque, como diz o nosso irmão Ricardo Miranda, que é vice-presidente da obra, ele costuma dizer o seguinte: é fácil construir, difícil é manter. Mas se você se interessou, pode entrar na página do Lar de Clara, não é? www.lardeclara.org.br. Estou correndo num tempo desejando a vocês que possam procurar descobrir com mais detalhes a riqueza
do trabalho social que é feito pelo Lar de Clara. Obrigado a você pelo programa. Obrigado, Nonato. Até mais. Até o próximo encontro.